E aí, pessoal, ainda repercutindo a vitória do Grêmio. O 2-1 na Arena da Baixada, do ponto de vista individual. Quem venceu na Arena da Baixada, considerando o grupo de jogadores do Grêmio. E também quem perdeu. Nós vamos falar sobre isso, porque não é todo dia que se ganha dentro da grama sintética lá em Curitiba. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil, para você que está precisando viajar, para você que está precisando comprar alguma coisa. Mais Ágil é a solução. Você tem FGTS parado? Mais Ágil. Você vai conversar com eles através do WhatsApp que está na descrição do vídeo, vai bater um papo e vai, em menos de 24 horas, ter o FGTS na sua conta. Mais Ágil é a solução. Fale com eles. Entenda tudo, sem burocracia, sem nada. Mais Ágil. Gente, não é todo dia que se vai à Arena da Baixada e se vê. Ponto. Isso é fato. É difícil jogar lá. A grama faz com que o jogo seja muito mais rápido. Grama sintética da Arena da Baixada, molhada, então é difícil ficar em pé. E alguns jogadores, inclusive, sentiram. O Grêmio, além disso, fez uma opção por tirar os seus principais jogadores, em especial Soares e Bitelo, do jogo por preservação física. O Grêmio, todos sabem, tem na quarta-feira uma decisão de campeonato. O Cruzeiro ontem fez um grande jogo contra o Flamengo, empatou em 1-1 dentro do Maracanã e é um adversário muito poderoso. Mas o Grêmio tinha que passar pela Arena da Baixada. E assim fez. E passou. E passou com vitória. E não só com vitória, o Grêmio passou forte pela Arena da Baixada. O Grêmio encarou um adversário que mostra sempre qualidade e o Grêmio saiu na frente, cedeu o empate e teve força para ir lá e vencer o jogo. Numa estratégia cuja vitória é de Renato, porque jogou as linhas lá para trás, conseguiu marcar bem, trancou os espaços e os lados do campo e o adversário não conseguiu se criar com ele. E a pergunta que eu faço é: quem venceu individualmente? O primeiro nome é o nome de Adriel. Adriel se recupera junto ao torcedor, se recupera junto ao grupo de jogadores, não só pela integração feita pelo Renato, mas obrigatoriamente também pela maneira como jogou. Adriel coloca, sim, uma pulga gigantesca na cabeça do treinador e, como o Renato diz, um problema bom, porque é escolher por bons jogadores. E Adriel, portanto, venceu muito o jogo lá na Arena da Baixada. Renato já adiantou, através da coletiva, que vai usar Chapecó contra o Cruzeiro. Mas a pulga está posta. Adriel foi bem, perto do gol, com defesas importantes, saídas de gols importantes e também, claro, a sua capacidade de reposição, de dar agilidade ao jogo, tanto com o pé quanto com a mão, puxando contra-ataques. Duas das oportunidades do Grêmio foram criadas pelo Adriel e a sua capacidade de reposição. E aí a gente chega na defesa, porque na defesa dá para se dizer também que surge um zagueiro com pinta de zagueiro, como diria Vanderlei Luxemburgo. Gustavo Martins, sendo stopper pela direita, forte, muita velocidade, atenção ao jogo e, principalmente, um jogador que consegue se impor. Gustavo Martins é a grande novidade desse segundo momento de Renato aí, colocando mais jovens. Ontem fez uma partida primorosa, já havia entrado no Grenal, numa roubada no segundo tempo com um jogador a menos, e também com um jogador a menos, não, ficou com um jogador a menos, ele entrou no intervalo no lugar do Bruno Alves, e ele foi muito bem. Ao seu lado, Bruno Alves,
jogando como líbero, talvez tenha feito a sua melhor partida com a camisa do Grêmio. Muito bem, entendendo os atalhos, ele não é muito rápido, então foi muito bem o Bruno Alves. No esquema de 3 zagueiros, Bruno Alves como líbero, ele pode se transformar num zagueiro melhor do que o que nós vimos dele jogando com 2 homens, porque ele não é tão rápido. Então ali pode constituir. E Bruno Vim evoluindo em relação a si mesmo, fisicamente evoluindo, e ontem ainda com o presente do gol, o gol que foi muito importante. Dos lados do campo, o Reinaldo e o Fábio são os titulares da posição, são jogadores experientes, jogadores acostumados a jogos assim, e ontem deram conta do recado, fechando numa linha de 5, também dando opção quando o Grêmio saía com a bola. Reinaldo está melhorando, e não ganharam, mas também não perderam espaço, pelo contrário. No meio-campo, Vijaçante, incontestável jogador, que é titular absoluto do time, não se discute mais o Vijaçante, joga de área a área, brigando, lutando, está muito bem o Vijaçante. O Mila, muita dificuldade com a bola, e como eu disse, com o gramado, mas marcou, se posicionou, também cresce internamente, dá opção para o Renato. E aí a gente chega na frente. Galdino pela direita, Cuiabano pela esquerda. E quem ganhou? Cuiabano. Cuiabano se posiciona a partir do jogo de ontem e da sua excepcional atuação, no sentido também de força, de luta, de composição, de organização. Ele se constitui num jogador que vai trazer para o Grêmio uma nova opção à frente, nessa linha da frente pela esquerda. Ele é lateral de origem, ala como vocação, porque ele é muito mais ofensivo do que defensivo, e ele ontem venceu. Cuiabano sai ontem com a possibilidade, inclusive, de ser titular do Grêmio. Me parece muito importante isso, porque ele vai trazer força para o lado esquerdo, coisa que o Grêmio não tem. E ele, junto com o Reinaldo, pode fazer sim uma dupla de 2 pés esquerdos muito consistente e muito interessante. Portanto, o Cuiabano vence também. O Vina, de novo, aquela coisa, ele às vezes tem lampejo de ótimo lance, daqui a pouco ele volta, mas é um jogador que tecnicamente pode contribuir, e a gente vai ver. O Grêmio ontem não teve o Cristaldo de novo, ficou no banco, e o Galdino, que também, em relação a ele mesmo, ele está com confiança, algo que ele não tinha, o que é interessante de avaliar. Saíram do banco de reserva jogadores como o Diogo Barbosa, que ontem entrou mal de novo, tem mais condição, não tem mais, o Grêmio falta um jogo, não pode botar para jogar. E tem o Lucas Silva, que também entrou um pouco, o Lucas Silva conhece grandes jogos, mas ontem entrou um pouco leve, assim, um pouco sem aquela intensidade natural. E os meninos, o André Henrique tem que receber mais minutagem, e obviamente o Natan Fernandes, que parece estar na frente do Zinho, porque ontem, na hora de mexer, o Renato acabou optando pelo Natan e não colocou o Zinho. Então, não se surpreendam se agora a gente começar a ver o Natan Fernandes, que está evoluindo, que é o menino que nasceu dentro do Grêmio, que era a dupla do Cauã Kelvin, que é o jogador já que tem visão, as pessoas da Europa já estão de olho nele, e o que a gente está notando aí é que esse espaço aí parece estar sendo ocupado agora por Natan Fernandes. Uma das vitórias, e talvez a principal vitória do Renato no jogo, é Adriel, Gustavo Martins, Mila, Cuiabano, Natan Fernandes, jogadores das categorias de base. Sendo que Natan tem 18 anos, Cuiabano tem 20 anos, Gustavo Martins tem 21, se não me engano, Mila tem 21, ou seja, são jogadores, tem 20, né? Acho que todos eles têm 20, ou 20 ou 21 eles estão fazendo aniversário por agora. Ou seja, essa lenda de que Renato não usa a base, a gente precisa refazer.
porque está aí, está aí. Contra fatos, gente, não tem argumento. A gente precisa ser muito correto nessa avaliação. Contra fatos, não existem argumentos. E os fatos estão postos. O Grêmio venceu, o Grêmio colocou vencedores individuais e o Grêmio refez a relação com a base. Eu estou curioso, nós vamos durante o dia hoje falar sobre isso. Qual o Grêmio vai jogar em BH? Que Grêmio vai ser esse? Ontem fizemos uma super jornada direto lá do estádio. Em BH vai ser mais ainda, porque o Grêmio no jogo contra o Atlético vai contra o Cruzeiro vai sim entender que é o jogo do ano, o jogo da vida, o jogo de 5 milhões de reais. E nós vamos falar muito sobre isso. Ontem, as pulgas foram postas na cabeleira do Renato. César Cidade Dias, falando de